A paz do Senhor, irmãos. Na continuação, por que eu numerei os vídeos? Porque é necessário que veja desde o primeiro, porque é uma sucessão, né? É gradativo e progressivo. Então, nessa sessão agora, eu ia continuar esse cálculo aqui, ó. Só que eu tive que pensar o que eu ia fazer, porque não adianta eu continuar o cálculo aqui e mostrar quem é a besta, se eu não explicar antes. A ficha não vai cair. Vai ficar dúvidas, porque não haverá expectativa. Tem que haver uma expectativa. Você só realmente entende e assimila o que aprende se houver uma expectativa. Ou seja, se houver uma pergunta ou uma dúvida. Né? Por que isso? Será que é? Tem que ter essa expectativa, porque senão não faz sentido. Então eu vou ter que explicar o que é a besta, para depois eu fazer o cálculo aqui e mostrar quem é a besta. Mas você sabe? Claro que eu sei. E eu vou mostrar na Bíblia. Como vocês viram até agora, eu tenho mostrado na Bíblia. E não é mostrado na Bíblia como tem acontecido, que as pessoas pegam um texto e ficam baseando em cima daquele texto uma ideia própria. Não, da maneira que eu mostrei, vocês viram que são números. São comprovações, são textos, como aqui, por exemplo, ó, que eu encontrei os textos. Primeiro eu separei, que eu vou repassar aqui, de repente, né, você vai ter que ver o vídeo de novo lá para entender o que eu estou falando. Então, para não precisar, lembra que eu peguei esses 3 textos aqui, ó, acho que vai dar para ver aí, né? Esses 3, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor. Ó, eu peguei esses 3 textos aqui, que está lá no Antigo Testamento, vamos repassar aqui, que é o livro 11, que é o primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 14. O que está escrito lá no versículo? Você vai ler o versículo, você não vai ler o capítulo e nem o livro todo. Você vai ler só o versículo. No versículo tem esse número aqui, ó, o número X, tem lá. E o ouro que vinha a Salomão, 666. Ah, mas está falando de ouro. Mas acontece que a referência do número, porque lá no 13:18 está dizendo assim, calcule o número da besta, porque tem relação com o número 666. Estudiosos da Bíblia já tomaram esses textos, já tentaram fazer alguma coisa em cima desses textos para saber quem é a besta, mas não conseguiram. Certo? Se não aplicar o gemanomo, não tem como. Aí depois a gente vai no livro 14, né? Livro 11, capítulo 10, versículo 14, tem lá uma referência ao 666, número X. Depois a gente vai no livro 14, capítulo 9, versículo 13. Como eu disse, não vai ler o livro todo, nem o capítulo todo, você vai ler só o versículo. E o versículo tem outra referência ao número 666. Depois vamos no livro 15, que é Esdra. Então aqui é primeiro livro de Reis, aqui é segundo livro de Crônicas e aqui é o livro de Esdras. Então a gente vai lá no capítulo 2, versículo 13. Não vamos ler o livro todo, nem o capítulo todo, mas vamos ler só o versículo. Então no versículo tem outra referência ao número X, número 666. Então tem 3 passagens no Antigo Testamento que fala do número 666, e não tem mais nenhuma do Antigo Testamento. Aí nós vamos encontrar no Novo Testamento, que é no capítulo 13, 18 de Apocalipse, que evoca esse número novamente para uma reunião para fazer uma revelação. Aí, esses números que sobraram, eu então coloquei um quadrado em volta desses números, ó. Como é que eu faço aqui? Peraí. Desses números aqui, ó. Tá vendo? Coloquei um quadradinho e reservei eles, porque é eles que vai revelar quem é a besta. São esses 3 números. Então eles estão reservados. O que sobrou lá, ó, não sobrou e foi jogado fora. Porque no gemanomo não pode sobrar números. Então eu peguei os números e encontrei textos que falam da besta. Por exemplo, capítulo 15, versículo 2 de Apocalipse. Fala da besta, do número, do seu nome e tal.
Aí no capítulo 14, versículo 9, também fala a mesma coisa, da besta, da sua imagem, número do seu nome e tal. É coincidência? Isso será? Aí depois, lá no capítulo 14, 9, não tem ponto final lá, tem uma vírgula, que sugere que continuemos. Aí no versículo 10, versículo 11, tem leitura também falando da besta. Tá. Depois, né, que acreditemos só isso é só coincidência, encontramos a palavra besta nos próprios números. Aliás, da besta. Né? 2 palavras. Então está faltando, para calcular o número da besta, está faltando a palavra o número. Ela será encontrada aqui embaixo quando eu souber quem é a besta. Quando eu mostrar quem é a besta aqui, eu vou achar a palavra o número e juntar com essa daqui, ó, da besta. Por quê? Porque o texto lá diz assim, calcule o número da besta. Então, eu acho a frase e, ao mesmo tempo, eu tenho lá o nome da besta. Veja que não é tão simples, não é pegar o nome de uma pessoa e calcular e achar 666. Isso seria fácil demais. Isso seria como faz esses adivinhos aí, né? Esses prognosticadores que pegam o nome de uma pessoa e calcula, dá um número, depois ele pega aquele número, soma, por exemplo, suponhamos que dá aí 115, vai o nome da pessoa. Aí ele pega 115 e soma 1 mais 1 mais 5, dá 7. Oh, aqui ó, tem um 7, tem um significado, tá? Isso é fácil demais, isso é moleza, isso é bobagem. Veja que aqui eu encontro palavras e até frases, além da comprovação primária. Então vamos lá. O que eu quero falar é outra coisa. Eu quero falar agora sobre quem é a besta. Segundo a Bíblia. A Bíblia nos fornece indícios de quem seja a besta. Então, a gente vai ler aqui, ó, no capítulo 13, versículo 1. 13, 18 é aquele que eu destaquei agora há pouco, para falar sobre esse texto aqui. Ó. Olha lá o que está escrito. Aqui é a sabedoria, que ele tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A besta não é um homem, eu já expliquei. Isso é um enigma. O enigma ele é proposto de maneira que as pessoas não entendem à primeira vista, e não deve ser entendido também da maneira que se lê. O enigma ele é oculto, e ele é feito de uma maneira para a pessoa criar uma certa confusão. Ah, mas Deus não é Deus de confusão. Deixa de ser bobo. O enigma é assim. Ele é proposto de uma maneira em que dá um leque de interpretações. E tem que prestar atenção. O próprio Jesus disse que falava por parábolas, para que ouvindo não entendesse e vendo não percebesse. Então, se Deus não é um Deus de confusão, você quer usar esse texto, então por que Jesus disse? A eles não é dado conhecer o mistério do reino. E falava por parábola. Por quê? Porque só os discípulos lá, e o povo era judeu, o povo de Jesus. Então entenda que Deus ele fala por enigma. Inclusive, eu vou até fazer uma leitura aqui. Ah, Deus não fala por enigma não, rapaz, deixa de ser bobo. Então eu vou mostrar aqui que Deus fala por enigma ou não. Olha aqui, ó. Veja isso. Olha o que está escrito aqui. Olha isso. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Está vendo aí? Abrirei minha boca numa parábola e proporei. O Senhor Jesus fazia isso. Ele falava por enigmas, resgatando coisas da antiguidade. Ou seja, o que Jesus falava nas suas parábolas, se você for procurar, está no Antigo Testamento. Então, o que Jesus citava lá nas suas palavras, ele dizia assim, está escrito. O Apocalipse ele é composto de todas as passagens, aliás, todas as passagens do Apocalipse são compostas de trechos do Antigo Testamento. Então vamos lá. Então o que acontece? Vamos ver quem é a besta. Primeiro vamos ler no capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse, para que nós comecemos a explicar, e depois nós vamos para Daniel. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Que em Daniel é que
tem a passagem para entender o Apocalipse capítulo 13. Então vamos lá, aqui ó. Olha. Pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, uma característica da besta. Então, para identificar a besta, ela tem que ter 7 cabeças e 10 chifres. Imagine que coisa estranha, hein? O anticristo, um homem com 7 cabeças e 10 chifres. É muito estranho um negócio desse, hein? Imagina um homem com 7 cabeças e 10 chifres na cabeça. Óbvio que não seria um homem. Tá? E outra coisa também. Aqui na leitura, aqui, todo mundo que estuda Apocalipse entende que essas referências, aliás, essas palavras, é uma referência ao livro de Daniel. São os 4 impérios de Daniel capítulo 7. Como que os 4 impérios é um homem? Não tem cabimento uma coisa dessa. Isso é ilógico. Agora alguém vai perguntar assim, mas, espera aí, então me explica, por que o apóstolo Paulo escreveu assim, ó, o homem do pecado, o filho da perdição? Se o anticristo não é um homem, então por que ele escreveu o homem do pecado, o filho da perdição? Acontece que o apóstolo Paulo estava citando um texto da Bíblia, um texto do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também fazia como Jesus. Jesus dizia, está escrito. E o apóstolo Paulo estava citando um texto do Antigo Testamento. Um texto que os judeus acreditavam. E nós também acreditamos que está falando de Satanás. Então o apóstolo Paulo estava sugerindo que Satanás tomaria um poder, ou seja, estaria alimentando um poder que por ocasião escatológica do fim, esse poder imperaria. Então quando ele fala o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele está citando um texto. Quer ver? Eu vou te mostrar o texto. Olha aqui. Olha aqui. É esse o texto que ele estava citando. Olha aí. Ó. O rei de Tiro. Tá vendo? Ó. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como ele eleva o seu coração e diz, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. O que é isso? Ele não falou assim, que se assenta como Deus, querendo parecer Deus. É esse texto aqui, ó. Eu sou Deus, na cadeira de Deus me assento. A cadeira de Deus fica onde? Onde eles entendiam que a cadeira de Deus estava? No templo. No templo. Então, isso é um texto que o apóstolo Paulo estava citando lá em 2 Tessalonicenses. Compreende? O que ele conversou com os Tessalonicenses, ele falou mais embaixo, ele disse, ó, nós já conversamos sobre isso. Então lá na epístola ele não dá explicação. Ele fala que já tinha conversado com os irmãos sobre o assunto. Obviamente que ele tinha lido esse texto, eles tinham comentado, tinham pregado nesse texto aqui. Quando ele fala, o homem do pecado e filho da perdição, ele não está dizendo que o poder vigente da época, da escatológica, que é o que estamos vivendo agora, que seria um homem que ia subir ao poder. Não, ele estava citando um texto. Então, note que aqui, se a gente for ler aqui, não é um homem. Aqui não está falando de um homem. Aqui está falando de Satanás. Porque veja bem, ó. Mais para baixo, ó. Ó. Na cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homem, e não Deus, estima o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Peraí, o rei de Tiro era tão inteligente assim? Mais sábio que Daniel? Poxa vida, será que ele estava falando do rei de Tiro mesmo? Ou será que era uma menção a Satanás? É mais sábio que Daniel. E nenhum segredo algum possa se esconder de ti. Tá vendo? Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançasse o teu poder, adquirisse prata, ouro, tá vendo?
Agora fala assim, mas peraí, quer dizer que o diabo, então ele montou a prata e ouro? Não, o diabo usa homens. Aí depois volta a falar aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Então o apóstolo Paulo depois fala, ele será destruído. Então ele o quê? A entidade aqui. É o fim. Deus destruirá o inimigo. Os judeus tinham essa coisa de falar, de colocar falar sobre um assunto que às vezes não era concreto e personificar aquele assunto. Exemplo, Jesus fala assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. As pessoas falam, Mamon? O que é Mamon? Mamon é um demônio. Não, Mamon é as riquezas. As riquezas é uma personalidade? A riqueza é uma imagem para ser adorada? Não, mas Jesus estava falando, não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon é riquezas. Entende? Então os judeus tinham esse costume de personificar coisas. Então quando o apóstolo Paulo fala o homem do pecado, filho da perdição, ele estava citando esse texto. Então a leitura desse texto para os judeus tinha se tornado uma personificação. Uma personificação que quer se colocar como Deus, querendo parecer Deus. Agora fala, mas tem realidade, tem literalidade no que Paulo diz? Claro que tem, mas não nesse sentido que eles querem interpretar. É um homem, a besta é um homem. Não, por quê? Porque lemos em Apocalipse, veja aqui no capítulo 13. Temos que entender que temos que fazer uma hermenêutica bíblica. Aqui na leitura do capítulo 13, não dá a entender que é um homem. Aqui dá a entender que é o que está escrito lá em Daniel. Vamos ler em Daniel? Vamos ver lá o que está escrito em Daniel? Olha aqui. Deixa eu colocar um papel aqui para marcar aqui, para quando eu precisar voltar aqui. Olha o que está aqui em Daniel. Está escrito assim, ó. Primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho. Revisões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Quer dizer, Daniel não teve uma visão, ele teve um sonho. E no sonho, ele disse, ó, e eu estava olhando na visão da noite, quer dizer, eu estava sonhando, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Veja uma semelhança aqui ao capítulo 13, ó. Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Veja, do mar. Daniel está falando o que aqui? Está falando que os 4 ventos combatiam no mar grande, do mar, tá vendo? Os animais que Daniel viu. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Ó, 4 animais grandes, diferentes, subiam do mar. Aqui, ó. E vi subir do mar uma besta. Tá vendo? Agora veja aqui. Subir do mar. O primeiro era semelhante. Deixa eu ver se está aqui. Se eu estou centrando bem aqui para poder ler. O primeiro era como leão. E tinha asas de águia. Eu olhei que até que lhes foram arrancadas as asas e levantado da terra. E posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Tá vendo? O primeiro animal era como o leão. Aqui está falando de quem? Nabucodonosor. O leão era um animal representativo de Babilônia. Mas o que acontece? Esse homem aqui, ó, que ele foi arrancado as asas do leão e tal, foi posto em pé como homem, foi lhe dado um coração de homem. Aqui está falando da humilhação que Nabucodonosor iria passar quando ele se transformou lá num animal. Ele teve um problema sério lá e foi tirado do governo dele, viveu no mato e tal, ele foi humilhado. Aqui, nesse trecho, está falando dele, quer falar. Aí vem o outro animal. Continuei olhando. Eis aqui o segundo animal. Veja, nós vimos o primeiro, que era o leão, e o segundo animal. O segundo animal é o quê? Semelhante a um urso. Está vendo? O qual levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, e aqui a profecia fala dos medos e dos persas, que é a união de 2 nações,
os medos e os persas, para vencer Babilônia. Então os medos e os persas derrubaram Babilônia e tomaram o poder. A estátua de Daniel também tem essa divisão de 4. E tal. Aí depois aqui no versículo 6, depois disso eu continuei olhando o quê? Continuou sonhando, continuou vendo as visões da noite, sonhando. Eis aqui outro, semelhante ao leopardo. Veja que primeiro nós vimos o leão, depois o urso e depois o leopardo. O leopardo é o quê? Representa o quê? O governo da Grécia, que é liderado pelo Alexandre o Grande. E tinha 4 asas de ave, suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças. E quem estuda a Bíblia sabe que são os 4 generais lá, que depois da morte de Alexandre o Grande, os 4 generais tomaram o poder, dividiram o reino em 4. E foi-lhe dado domínio. E de fato, o Alexandre o Grande, com 30 anos de idade, mais ou menos, já tinha conquistado todo o seu reino. Então, porque o leopardo é rápido e tal. Quem já leu o comentário bíblico sabe. Eu vou evitar falar muito aqui. Depois disso eu continuava olhando as visões da noite. Quer dizer, eu continuei sonhando ainda. Eis aqui o 4º animal. Olha as características dele. Veja que aqui não fala que animal que é. Não fala que tipo de animal que é. Mas fala as características dele. Terrível, espantoso e muito forte. O qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobrejava. Ele era destruidor. Entende-se aqui que esse 4º animal era o governo de Roma. Por que ele era mais forte que todos? Veja que foi no governo de Roma, no Império Romano, que houve a morte de Jesus, o Filho de Deus. Por isso que ele é classificado como os piores de todos. Mas o importante está aqui nesses primeiros 3 animais aqui, É que está importante. Por quê? Porque vemos aqui, primeiro é o leão, o segundo é o urso e o terceiro leopardo. Guarde bem essas características. Leão, urso e leopardo. Vamos ler agora no capítulo 13 aqui. Olha aqui, A besta tinha, que subiu do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas e tal. Agora aqui no versículo 2 vai falar, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Lembra? Leopardo. E os seus pés de urso e a sua boca de leão. Notou? Só que aqui está no sentido contrário. Lá primeiro vem o leão, depois o urso, depois o leopardo. E aqui não. Aqui é leopardo, urso, leão. Como que estivesse fazendo uma coisa retroativa. Vai lá para o Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento. Vai lá. A resposta está lá. Está retroativo. Veja bem. Leopardo, urso, leão. E aqui primeiro a gente vê leão, urso e leopardo. Viu? Então o que João está falando aqui é o que está aqui em Daniel. Está vendo? Só que aqui é interessante que João não viu 3 animais. O que João viu aqui, era semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão. Significa que ele viu só um animal. Ele viu só um. O que isso quer dizer? Se lá os animais representam impérios sucessivos, são os 3 impérios que foram caindo um após o outro, e um assumindo no lugar do outro, aqui o que João vê é diferente. Aqui os impérios estão todos juntos, formando um corpo só. Entendeu? Aqui é um corpo só, aqui é um Frankenstein. Aqui é uma síntese de todos aqueles animais. O que isso quer dizer? Se lá eram nações, e aqui os animais estão unidos, o que é? Nações Unidas. Tá claro. Não é um homem. É Nações Unidas. É isso. Será que ninguém nunca entendeu uma coisa dessa que está tão claro? Óbvio. Aqui está dizendo que os impérios estão unidos num corpo só. É isso que quer dizer.
Entende? Ó, e vi uma de suas cabeças como ferido de morte, sua chaga mortal foi curada. Não, tem até filme aí, né? A Record fez também aí, né? Aí o anticristo vai morrer. Você já ouviu falar que o anticristo vai morrer e ressuscitar? Cai das pernas agora. Sabe onde que é baseado isso? Quem não conhece a Bíblia pensa que está escrito isso, né? Está escrito assim, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Não está escrito. Baseado nesse versículo aqui, ó. Tá vendo? E nesse daqui, ó. Ó. Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó. Tá vendo? É baseado nesse texto aqui. E viram de suas cabeças como ferido de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E baseado nesse texto aqui, ó. Que é o 14, ó. Do capítulo 13 também. Enganos que habitam na terra, com sinais que foram permitidos que fizessem a presença da besta, dizendo que habita na terra que fizesse uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. E essa besta aqui, que sobe da terra, ó, ele é dado, tá vendo aqui, ó, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, né? Quer dizer que as duas governam junto, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Qual? Essa. Tá vendo? Cuja chaga mortal foi curada. Peraí, chaga mortal foi curada? Ele vai ressuscitar, o anticristo. É um homem, ele vai... Deixa eu posicionar aqui para ficar mais fácil de ler, estava torto, né? Ele vai ressuscitar, é um homem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou. Homem do pecado, filho da perdição. Eu já li para vocês lá, o apóstolo Paulo está citando uma passagem. Ele é homem do pecado, filho da perdição. O apóstolo Paulo está falando de uma entidade. Está falando de entidade? Então, vão duvidar que o apóstolo Paulo está falando de uma entidade. Quer ver? Vamos ler lá. Vamos voltar lá no apóstolo Paulo, lá, que ele estava falando. Não sei se eu estou indo rápido demais. Olha, Tito, Tessalonicenses, livro 14, né? Então é antes de Timóteo. Ó, eu sei por número, né? Inclusive está numerado na minha Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Eu sei de cor pelos números dos livros. Então aqui, ó. Segundo aos Tessalonicenses, é o livro número 14. Até para mim fazer esses cálculos que eu faço aqui, eu tenho que saber o número de todos os livros, né? Então veja bem. Olha o que ele diz aqui, ó. O homem do pecado, filho da perdição. Tá. Só que mais para baixo aqui é o que ele põe. Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que se adora. De sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É aquela passagem de Ezequiel que nós lemos lá, capítulo 28. Que fala, te assentas na cadeira de Deus e pensas no seu coração ser Deus. É aquela passagem. Não vos lembrais de que estava essas coisas, vos dizia quando ainda estava convosco? Quer dizer, lembra aquela dissertação que eu fiz, aquela pregação sobre esse assunto? Falou para os irmãos aqui, ó. Agora vós sabeis o que o detém. Ó, ele está falando alguma coisa sobre o que detém. Mas tem tanta discussão sobre o que detém o anticristo, o que será que é? Será que é a igreja? Será que é o Espírito Santo? O Espírito Santo será tirado, né, depois? Então o que detém o Espírito Santo é a igreja. Não, o que detém... Desculpa, até errei agora. O que detém o anticristo é a igreja. Não, o que detém o anticristo é o Espírito Santo. Não, o que detém o anticristo é a apostasia, que ainda não veio. Então tem muita discussão sobre isso. Agora, o que é que detém? Eu vou falar. Eu ia demorar para falar em outros estudos, mas eu vou falar aqui que detém aqui. E vai fazer todo sentido. Veja bem. Olha, agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que o detém? Sabe o que detém? O apóstolo Paulo está falando aqui. É o arcanjo Miguel. Entendeu? É o arcanjo Miguel. Por quê? Porque Miguel combate Satanás. É isso que ele está dizendo. Entende? Olha lá. O qual se levanta quando tudo se chama Deus e se adora. Quem que é? O homem do pecado, filho da perdição. Se alguém vai combater no mundo espiritual isso, quem que é? O arcanjo Miguel. Então, o anticristo não se levantaria, vamos dizer assim, a besta, né, que é uma entidade. Não, mas você está falando que é entidade. Agora que você acabou de falar que o anticristo é um homem. Não. Aqui, ó. Porque já o mistério da injustiça, tá vendo? Opera. Ou seja, gente, ele estava falando para os irmãos, olha, esse tipo de coisa, esse poder que eu estou falando que vai se manifestar, ele já está no poder agora. Ele falou, olha lá, ó, por quê? Porque o mistério da injustiça opera.
Quer dizer, já está acontecendo agora. Só que haverá uma manifestação escatológica. E o que é que estava governando agora lá? Lembra? Império Romano. E vocês não leram junto comigo ali que a besta é composta de união de nações? Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, profeticamente, é que o mistério da injustiça já opera. O que era? O sistema de governo, gente, que nós chamamos hoje de Estado. Entende? É isso. Então já existia naquela época esse sistema. E nós até hoje nos valemos, entre aspas, nos valemos desse sistema. Por quê? Porque o sistema romano foi adotado para o governo. Senadores, prefeitos, sabe? Não foi o sistema monárquico de rei. Não, foi o sistema romano. O que existe hoje em matéria de governo é o sistema romano, com senadores e tudo como era o sistema romano. O mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem que foi tirado do meio? Aqui. Quem foi tirado do meio, que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui, era o arcanjo Miguel. Foi tirado da proteção de Israel, por isso que Israel deixou de existir. E nós lemos em Daniel lá, que eu tenho que ler para a pessoa que não conhece a Bíblia também. A gente lê em Daniel, capítulo 10, que só um estava defendendo. Somente há um que agora resiste. Veja que aqui, nessa leitura aqui, cadê? Deixa eu pôr aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs diante de mim 21 dias. É muita coisa para mim falar. Vocês têm que ter algum conhecimento da Bíblia para entender o que eu estou falando. Diante de mim, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Está vendo? Esse Miguel aqui é o arcanjo Miguel. Está vendo? E aqui a gente lê aqui no versículo 21. Cadê? Vamos pôr aqui. Deixa eu situar aqui. Versículo 21, do mesmo capítulo 10. Diz assim, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Tá vendo? Então só tinha um que defendia Israel. Só tinha um. Tipo assim, Deus queria destruir Israel, acabar com Israel. Mas tinha um que dizia, não, Senhor, vamos dar um tempo ainda. E esse era quem? O arcanjo Miguel, é o anjo protetor de Israel. Então quando o apóstolo Paulo fala aqui, somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado. Onde é que está aqui? Somente um que agora resiste, olha lá, somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado, é o arcanjo Miguel. Quando o arcanjo Miguel abandonou lá Israel, por causa do pecado de Israel, porque eles mataram Jesus, Israel caiu. Entende? Aí Israel caiu. O que acontece? Eu vou resumir, porque eu estou vendo aqui o tempo de gravação de vídeo, logo meu telefone vai desligar. Então o que acontece? Eu tenho que resumir isso para depois entrar naquela questão do cálculo da besta, para mostrar para vocês quem é a besta. Então eu tinha que fazer essa conversação aqui. Então o arcanjo Miguel, que é aquele que seria tirado do meio, quando ele abandonou seu posto, que ele saiu, porque Israel pecou, matando o Filho de Deus, aí o que aconteceu? Israel caiu mesmo. Quem protegia Israel era o arcanjo Miguel, ele saiu de lá e Israel caiu. Entende? Foi isso que aconteceu, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está fazendo essa menção. Ele não fala que é a queda de Israel, mas deduzimos por outras passagens. Aqui, a gente vai ver, Daniel capítulo 10, nós já lemos aqui, que somente há um que resistia ali, somente há um, mas eu declarei, que está na Escritura da verdade, que ninguém há comigo, que se esforce comigo, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Tá vendo? Só ele se esforçava para que Israel continuasse existindo. Agora a gente vai para o capítulo 13, que eu quero falar para vocês o que é essa cabeça ferida de morte e a chaga mortal curada. Olha aqui. Se nós entendemos que aqui é uma união de nações, que está falando nesse texto aqui do capítulo 13, então nós temos que explicar o que é essa cabeça ferida de morte, já que não é o anticristo que vai morrer, ressuscitar, aquela conversa toda. Não é.
Então explica para mim aí, Descer, o que é então essa cabeça ferida de morte, sua chaga mortal foi curada? E outro detalhe também, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças? Por que 7 cabeças? Porque o leão é uma cabeça, o urso é outra cabeça, e o leopardo tinha 4 cabeças. E depois tem um animal terrível, espantoso e muito forte, que vem depois, que tinha mais uma cabeça. Então somando uma do leão, uma do urso, 4 do leopardo e uma do animal espantoso e muito forte, vai dar 7. Se você for contar os chifres que tinha todos esses animais, o último animal tinha 10 chifres. Então tem 7 cabeças e 10 chifres. É isso. Entende? Agora vamos aqui. Porque já está dando 35 minutos de gravação. Me parece que em 40 minutos, por aí assim, o telefone vai desligar. Porque é o arquivo que ele tem, né? Ele não suporta mais arquivo que isso. E eu não quero fazer outro vídeo. Então o que acontece? Ó, veja bem. Eu vi um de suas cabeças como ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou após a besta. Vem cá, se nós entendermos que a besta são nações, então entendemos que as cabeças da besta são nações. É uma confederação de nações, são várias nações. Então, uma de suas cabeças ferida de morte, e aqui fala que foi ferida pela espada, e vivia, ó, ela foi ferida pela espada, né, e tinha uma chaga mortal, vai entender o quê? Que a cabeça ferida de morte é uma nação. E essa nação, ela estava morta, mas ela foi ressuscitada. Se entendemos que a besta aqui são nações, essa nação foi ressuscitada. Qual é a nação que foi ressuscitada, hein? De uma união de nações. Quem? É Israel. Israel, a cabeça ferida de morte, foi curada pela besta, que é a ONU. Entendeu? A ONU ressuscitou Israel. Israel é a cabeça ferida de morte da besta. E foi ferida pela espada, ó. Receber a ferida da espada e vivia. Olha lá, ó. Cadê? Onde é que está aqui? Olha lá, ó. Essa besta ressuscita, né? Então fala assim, mas peraí, se você diz que aqui é a ONU, então aqui tem uma confusão. Isso eu vou explicar num outro vídeo que eu estou vendo que não vai dar tempo. É muita coisa para explicar. Mas já expliquei que a cabeça ferida de morte é uma nação, e a nação de Israel, por isso que a terra toda maravilhou, todos ficaram maravilhados. Por quê? A própria Igreja Católica falou que jamais Israel voltaria a existir. E os próprios protestantes já tinham adotado o título de Israel de Deus. Por quê? Porque havia promessas para Israel. E como Israel não existia mais, os próprios protestantes dizem o seguinte, nós somos Israel de Deus, porque Israel não existe mais. Isso foi antes de 1948. Então, quando Israel passou a existir novamente, todos se maravilharam. Falou, puxa vida, como é que acontece uma coisa dessa? Uma nação 2000 anos sem existir e daqui a pouco ela ressuscita. Então, agora fala assim, mas peraí, a ferida da espada ela recebeu. Claro, quem foi que proferiu uma palavra de morte para a nação de Israel? Foi Jesus. Ele falou, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e tal, você vai deixar de existir, sua casa ficará deserta. E quando os discípulos falam do templo, olha que maravilha, esse templo falou, vamos ficar a pedra sobre pedra que não será derribada. O fim do templo é o fim de Israel. Derrubou o templo, derrubou Israel. Então a espada da boca de Jesus feriu de morte Israel. Só que a besta aparece e dá vida de novo. Entendeu? Então não foi Deus que levantou Israel. Entende? Foi a besta que tinha uma cabeça ferida de morte, porque Israel faz parte da ONU também, e a sua chaga mortal foi curada. E essa besta foi ferida pela espada da boca de Jesus, que profetizou, você vai deixar de existir. É isso que significa. Eu não posso entrar mais em detalhe, mas tem assunto aqui. Isso é só vamos dizer assim, um cabeçalho. Depois eu tenho que entrar nesse assunto para explicar detalhe por detalhe. Isso leva horas e horas e horas para poder explicar. Sei que suscita muitas perguntas, mas vocês já entenderam. Eu tinha que fazer essa preparação para depois fazer esse cálculo aqui, ó. Tá vendo?
esse cálculo aqui, ó. Tá vendo? Agora vocês sabem o que vai dar aqui. Tá vendo que é 3? São 3 letras. Tá vendo? Então, é isso. Agora, tá explicado. A besta não é um homem. A besta é uma união de nações. Agora, alguém pode falar assim, mas pera um pouquinho. A ONU foi que ressuscitou Israel. Mas aqui está dizendo que essa besta aqui que ressuscitou, e não essa. Foi essa. Depois eu vou explicar sobre isso também. Então, se eu cheguei a essa conclusão, é claro que primeiro eu tive que convencer a mim, que eu sou também uma pessoa cética. Eu não vou acreditando em qualquer coisa. Se a pessoa chegar para mim e falar, ó, Deus acabou de me revelar agora uma coisa, falou comigo, Jesus falou comigo, eu não vou acreditar. Eu acredito quando a Bíblia fala. Aí eu acredito. Eu sou cético nessas coisas de ficar tendo visões e revelações e tanta coisa. Eu acredito quando a Bíblia diz. Então, obrigado por ter visto o meu vídeo. Aqui, Deciro Leal. A paz do Senhor.